Boa tarde a todos. Chega hoje ao fim a campanha eleitoral para as presidenciais de 2021. Amanhã teremos dia de reflexão, mas antes disso quero cumprir a promessa que fiz no início deste percurso, quando disse que no final faria uma reflexão sobre aquilo que me parece ser a performance de cada um dos candidatos. Começo assim por Vitorino Silva. Vitorino é o candidato do povo, como ele próprio gosta de se afirmar. Apresentou-se a esta eleição depois de ter calcorreado terreno para conseguir os milhares de assinaturas necessários, coisa que nem todos os candidatos poderão dizer. A sua candidatura teve, desde o início, o mérito de ter exposto os preconceitos que ainda perpassam a nossa sociedade, com a forma como a comunicação social começou por ignorá-lo, inclusivamente colocando-o de fora dos debates televisivos. Felizmente a RTP corrigiu o erro, assim como tinha corrigido já o Porto Canal, para ser justo. E fizeram bem, pois Vitorino não acrescentou propriamente uma ideia política muito estruturada, acrescentou, no mínimo, o bom senso que é muito próprio do nosso povo e que muitas vezes falta às nossas elites. Tiago Maia Gonçalves, por seu turno, começou mal esta corrida. Demasiado nervoso e inseguro, chegou ao debate com Marcelo aparentemente impreparado e até algo perdido. No entanto, se há candidato que cresceu ao longo destas semanas, esse candidato foi efetivamente Tiago Maia, tendo apresentado mesmo, em alguns momentos, uma performance bastante interessante. A candidatura de Tiago Maia destacou-se por dois motivos essenciais. O primeiro deles é que deu visibilidade a uma ideia económica e política que tem efetivamente sido subrepresentada no nosso espectro político. O outro aspecto é que Tiago Maia apresentou aos eleitores uma alternativa não populista à direita, o que por si só já é um serviço útil no nosso contexto democrático. Marisa Matias tinha tido uma campanha e um resultado notável em 2016. Tínhamos, por isso, uma expectativa muito alta em relação à sua participação nestas eleições. No entanto, a Marisa Matias de 2021 foi muito diferente da Marisa Matias de há 5 anos e acabou por estar uns furos abaixo da expectativa, tanto nos debates como a seguir nas várias ações de campanha. De tal forma que acabou por ser André Ventura a criar-lhe aquela que foi a maior mobilização da sua campanha até o momento, o Movimento Vermelho em Belém. Sobre João Ferreira, disse diversas vezes que se tratava do melhor candidato da esquerda. E creio que as últimas semanas vieram confirmar esta minha percepção. Foi o mais sólido, o mais coerente e aquele que apresentou uma ideia mais clara sobre o que pensa acerca da função presidencial. Ao contrário de Ana Gomes e Marisa Matias, João Ferreira marcou a sua campanha pelas suas ideias e pela defesa da sua proposta para a função de Presidente da República, sem ter que recorrer à manipulação de factos ou à pequena demagogia utilizada um pouco pelas outras duas candidatas. Infelizmente, a sua matriz marcadamente colada ao PCP acaba por impedir que seja ele o candidato a federar a esquerda, o que é pena. André Ventura esteve igual a si próprio. Usou e abusou dos mesmos preconceitos que vem explorando quase como um filão de ouro desde que entrou na cena da política nacional. De todo modo, o seu discurso cola numa parte substancial da população e continuará a colar a menos que os seus adversários sejam capazes de disputar o seu espaço, oferecendo alternativas aos eleitores. Um caminho que alguns dos candidatos mostraram ser possível. E chegamos a Ana Gomes, que se apresentava à partida como a candidata melhor colocada para vir a disputar uma hipotética segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa. E Ana Gomes começou bem, apresentando-se com um discurso positivo, procurando não apenas afirmar a sua visão, mas buscando até, de certa forma, uma conjugação de esforços à esquerda naquilo que me pareceu uma ideia interessante. No entanto, ao longo da campanha, Ana Gomes foi resvalando por um discurso baseado em insinuações e numa certa ideia de superioridade moral socialista que nem ajuda na captação de votos ao centro, nem na ideia da federação da área esquerda neste combate eleitoral.
Marcelo Rebelo de Sousa apresenta-se a estas eleições numa situação inédita na democracia portuguesa. Uma reeleição presidencial em contexto de pandemia. E acabou por se mostrar em boa forma, com prestações inclusivamente notáveis durante os debates televisivos. A sua campanha acabou, no entanto, por se resumir muito a estes debates, a uma outra entrevista ou a uma outra pequena ação de campanha. Tal foi a prioridade que teve que dar à sua função presidencial durante a época que estamos a viver. Sobre ele paira a ameaça de uma abstenção recorde que o obriga a disputar uma segunda volta. À primeira ou à segunda, Marcelo tem esta eleição assegurada. Mas o horizonte de poder ter que vir a disputar uma segunda volta apresenta-se já em si como um cenário de derrota para Marcelo Rebelo de Sousa. Uma última palavra para apelar ao voto. Bem sei que vivemos um momento muito difícil. Bem sei que há medo e que nos temos que nos resguardar. Mas não votar não é opção. Vivemos tempos em que a democracia precisa de ser exercida para ser defendida. Não podemos ignorar os muitos sinais que temos de vários cantos do mundo. Desertar deste combate é deixar o nosso futuro na mão de outros. Assim o fizeram os ingleses a quando do Brexit, assim o fizeram os americanos e os brasileiros quando elegeram Trump ou Bolsonaro. Que não sejamos nós os próximos a cometer o mesmo erro.